Boa noite. Estamos aqui para apresentar um trabalho de Economia e Mercado. O nosso grupo é composto por Ana Cristina, Edna Vargas e Brígida Matias. O nosso trabalho é sobre o Plano Collor. Vou fazer uma breve iniciação do que seria o Plano Collor, né? A gente tem o Plano Collor dividido em Plano Collor 1 e Plano Collor 2. O Plano Collor 1 é quando o Collor foi impostado, tá? Ele foi eleito em novembro de 89, após quase 30 anos de regime militar. Ele concorreu, ele e mais 22 candidatos, entre eles um candidato em especial, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estavam concorrentes e faziam oposição ao então presidente da época, José Sarney. Collor elegeu-se com 42% dos votos válidos. O seu discurso ele era baseado em modernizar o país, né? Ele fez promessas, né, de acabar com os chamados marajás. O dia da sua posse foi 15 de março de 1990. Nessa data, ele apresentou o plano chamado Plano Modernização do Brasil. O Collor 1 ele previa, entre outras coisas, a volta do cruzeiro como nova moeda, congelamento dos preços de salário, o bloqueio da conta corrente e da conta poupança por um prazo de 18 meses e a demissão de funcionários de órgãos públicos. Com essas medidas, ele visava conter a inflação, cortar gastos e pôr em ordem o governo. Com isso, ele causou grande recessão, desemprego e a revolta popular, pois os trabalhadores e empresários tiveram suas contas confiscadas. Ele bloqueou as contas dos trabalhadores e de todo mundo que tinha conta corrente, conta poupança foi bloqueada. O que tinha na conta poupança foi tudo retirado e passado para uma outra conta. Plano Collor 2. 6 meses após sua posse, Collor lançou o segundo plano, um pacote de medidas, mas não conseguiu êxito. Entre elas, era forçar o ajuste das contas públicas, principalmente nos estados e municípios, conter a inflação, a economia acelerar o processo de abertura econômica, ampliou impostos sobre mercadorias e sobre operações financeiras, criou um fundo de desenvolvimento para financiar investimentos de cunho social e títulos de desenvolvimento econômico, empresas privadas visando incrementar a retomada do investimento produtivo. Com o intuito de reduzir impostos e déficits públicos global, o plano determinou a indisponibilidade de 90% dos recursos de investimento de orçamentos da União e da Previdência Social. Aperfeiçoou o combate à sonegação de impostos, reduziu em 10% as despesas estatais, refinanciou dívida dos estados e municípios, inadimplentes com o governo federal, decretou um forte aumento da tarifa pública. Com o intuito da inflação, foi determinada a indexação da economia com o congelamento do preço base em 30 de 1 de 1991, a criação de um deflator, a utilização de salários a partir de 1º de fevereiro de 1991, com base média real apurada nos últimos primeiros meses do ano, a unificação da data base para livre renegociação. Determinou também reajuste de aluguel, mensalidade escolar com base salarial. Deu início ao programa de redução de tarifa de importação, diminuindo a alíquota de medida de 23,5% em 1991. Todas essas medidas não impediram que a inflação voltasse a acelerar. Em maio, por exemplo, razões seriam o repasse do aumento dos custos de preços, a recuperação das margens das empresas, a troca da equipe econômica, a quebra da safra agrícola, a expectativa do retorno do cruzado ao novo mercado. Um ano depois da sua posse, houve algumas mudanças de ministérios da economia.
Collor tentou mudar o ministro da Economia, ele retirou o então ministro da Economia, para ver se com isso ele conseguia acelerar o mercado, aquecer o mercado. Só que com isso houveram várias denúncias de corrupção, envolvendo vários ministros e até mesmo a primeira-dama, Rosiane Collor, acusados de desvio de dinheiro e também de tráfico de influências. Foi instalada então uma CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, onde Collor foi investigado, assim como Paulo César Cavalcante Farias, PC Farias, seu amigo e então tesoureiro da campanha, que teve seu esquema de corrupção denunciado pelo seu irmão, Pedro Collor. A investigação do esquema PC Farias mostrou um artifício ilegal que estava sendo usado envolvido nisso cerca de 15 milhões de reais. Durante o governo de Fernando Collor, sendo que mais de 1 bilhão de reais chegou a ser movimentado nos cofres públicos. Observação: lembrando que na moeda na época era novo cruzado, a gente trouxe para o real para a gente ter um real significado do valor que está sendo usado. Então, com toda a crise econômica que o Brasil estava passando, Collor foi movido por grande desespero, chegando aí à rede nacional pedindo que todos os brasileiros vestissem as cores da bandeira e fossem a seu favor para as ruas, com bandeiras, em sua defesa, porque ele seria cassado por impeachment. Já tinha tramitando na Câmara um processo contra ele, pelo confisco das contas. Só que, ao contrário do que Collor pediu, os brasileiros foram sim às ruas, vestidos de preto, pedindo seu impeachment. A Câmara de Deputados se reuniu para a saída do então presidente. Foram 441 votos a favor da sua saída e 38 somente contra. Chegando ao fim o seu mandato por impeachment, assumindo então seu vice-presidente Itamar Franco. Com isso, Collor se tornou o primeiro presidente do Brasil a ser deposto por impeachment. Ele ficou por 8 anos sem poder se candidatar a cargos públicos. Depois desse período, ele se candidatou a deputado e veio ser o candidato mais votado em todas as eleições.